E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Juliana. Boa noite, Estela. Boa noite. Como a gente já estava quase cansado e também preocupado de saber, a economia brasileira não cresceu nada no terceiro trimestre. Hoje saiu o número mais importante a respeito do crescimento total da economia, o crescimento do PIB, calculado pelo IBGE. Antes de mais nada, o que é PIB? PIB significa Produto Interno Bruto, ou seja, todos os bens finais e serviços produzidos na economia em um certo período de tempo, ou toda a renda paga para produzir esses bens e serviços, de carros a cortes de cabelo. O resultado de hoje diz que a economia estagnou. A produção do trimestre foi igual à do trimestre anterior. Para que o nível de vida aumente, a produção precisa crescer, ao menos tanto quanto a população. Quando cresce menos que isso, na média, estamos ficando mais pobres. O resultado, claro, está longe de ter sido uma tragédia, com as quedas de produção nos anos 80 ou 90. Também não chegamos nem perto das crises que foram muito comuns depois dos primeiros anos do real, entre 1995 e 2003, primeiro ano do governo Lula. Mas os números mostram que já mostram que viveremos anos mais difíceis do que os do segundo governo Lula. Um número bem fraco dos vários itens do PIB foi do consumo privado, chamado consumo das famílias pelos economistas. Neste trimestre, como a gente acabou de ver, o consumo caiu, o que tem sido bem raro nos últimos 10 anos. Aconteceu na crise de 2008, com uma queda forte, mas a crise era totalmente externa. E outra vez em 2005, quando os juros subiram muito. E depois, as outras quedas ocorreram lá nos períodos de turbulência maior da economia, que ficou mais calma depois do primeiro ano do governo Lula. Por que isso que aconteceu agora? O consumo das famílias caiu. Desde dezembro passado, o governo tomou medidas para controlar a inflação. Em geral, se controla a inflação diminuindo o consumo. Menos gente comprando, menos os preços sobem. O Banco Central aumentou a taxa de juros básica até a metade do ano, até agosto. Além do mais, o governo aumentou impostos sobre os financiamentos e crediários, que ficaram mais caros. O gasto do governo cresceu muito menos este ano, apenas 1/3 do que havia crescido no ano passado. Quando o governo gasta menos, especialmente em obras, a economia anda mais devagar. Por fim, agora mais para o final do ano, houve o efeito da crise europeia. Ainda não houve grande impacto direto aqui, mas os empresários seguram os investimentos em novos negócios e contratações quando percebem que há risco de a economia sofrer com o tumulto que ocorre lá fora. A crise europeia ainda está fora de controle. Percebendo tal coisa, desde meados do ano passado, o Banco Central começou a diminuir os juros. O governo baixou alguns impostos sobre bens de consumo e sobre o crediário. Tais medidas vão fazer algum efeito, mas isso leva um tempo. Talvez a gente sinta isso na prática um pouco antes da metade do ano que vem. Até lá, no entanto, infelizmente, a situação ainda vai piorar um pouco. Na prática, de novo, isso significa menos emprego e menos salário. Boa noite, Estela e Juliana. Obrigada, até a próxima. Boa noite.